Parte um: O futuro à mesa. Samuel e Jessé. Capítulo 2: Decidindo sobre o futuro sem o futuro à mesa. Decidindo sobre o futuro sem o futuro à mesa. Houve um momento na história bíblica em que Deus chamou um antigo juiz de Israel para uma última missão. Samuel, no passado, havia ungido um rei a pedido do povo, mas naquele momento o futuro da nação estava comprometido. Deus conta, então, com o profeta já idoso, instruindo-o a sair de Ramá, a cidade que havia escolhido para envelhecer, e passar o fim dos seus dias para uma última missão: ir até a casa de Jessé e ungir um novo rei para Israel. Havia uma insatisfação e um inconformismo que quase podiam ser sentidos no ar. O reino havia perdido completamente a direção. Saul estava descontrolado e desnorteado. Não importava se um poderoso inimigo militar havia sido derrotado por suas tropas. Samuel sabia que o futuro não parecia bom para Israel naquele momento. Algo precisaria ser feito. Você já viveu um momento como esse? Tempos de inconformismo com a realidade ao seu redor? Quando sua inquietação o leva a convocar reuniões, discussões, discutir soluções, expor problemas que são óbvios para você? Esse foi o momento de Samuel. Deus havia falado sobre um novo tempo, um novo futuro, um novo rei. Ele não suportava mais viver preso à pessoa na qual Saul havia se transformado. Aquele era o momento. A reunião foi convocada. A passos lentos, Samuel chegou à casa de Jessé. A mesa já estava posta. O profeta estava na casa e a família estava pronta para as decisões que seriam tomadas, ainda que não compreendessem exatamente quais seriam as implicações daquela visita. Ninguém falava nada. Era possível ouvir a respiração cansada do profeta. Seu olhar era atento e sua voz, agora rouca devido à idade, carregava autoridade e sabedoria inconfundíveis. Samuel, então, faz algo inesperado. Analisou atentamente cada um dos 7 filhos de Jessé presentes, avaliando-os em silêncio, e buscava neles as características requeridas para um novo rei, sem deixar de pensar que Saul tinha todas elas, mas ainda assim havia fracassado. Alguns dos jovens receberam um olhar mais demorado, aumentando a expectativa na sala. Mas nada aconteceu. Samuel gostava do que estava vendo, mas ainda que estivesse empolgado com a força, o porte físico, a postura e o carisma dos jovens, sua conexão com Deus não lhe permitiu apressar o fim do encontro. Ele reconhecia a gravidade da situação. O futuro de toda a nação estava em jogo e ele não podia se precipitar. Entretanto, algo estava errado. O grande problema da reunião era que ela falava sobre o futuro, mas o futuro não estava à mesa. Davi era o escolhido de Deus, mas sequer havia sido lembrado pelos pais ou convidado para sentar-se à mesa. Ele havia sido deixado de fora. Isso é mais comum do que você pensa. Muitos líderes discutem sobre os desafios do presente, falam dos desconfortos diante de um tempo complexo e de uma nova geração despreparada. Manifestam um anseio por um novo tempo, porém não conseguem incluir o futuro em suas reuniões. O resultado? Tornam-se apenas comentaristas da história. O grande problema da reunião era que ela falava sobre o futuro, mas o futuro não estava à mesa. Davi não estava à mesa. Até que Davi chegasse ao ambiente e estivesse à mesa, não importariam os métodos, os conceitos discutidos, a forma, a intensidade, a solenidade, os projetos ou o tempo de duração da reunião. Sem ele, aquela reunião jamais concluiria seu verdadeiro propósito.
reconectar Israel ao futuro que Deus havia planejado. Especialistas e historiadores afirmam que o reinado de Davi trouxe avanços equivalentes a 150 anos para a nação de Israel. Em 4 décadas de reinado, uma de suas conquistas mais importantes foi o domínio da tecnologia do ferro, essencial tanto militar quanto comercialmente. De muitas formas, Davi conectou Israel ao futuro que Deus tinha para a nação. Acima de tudo, ele recuperou o zelo pela presença de Deus, e quando trouxe de volta a Arca da Aliança para Israel, ele não apenas restaurou o lugar de adoração, mas também reavivou a devoção do seu povo ao verdadeiro Deus. Sempre que nos prendemos ao passado, surge um grave sintoma: a presença de Deus é desprezada. No caso de Saul, a arca que representava a presença de Deus foi levada para território estrangeiro e foi abandonada lá. Era impossível transformar a situação e olhar para o futuro com esse cenário. Algo diferente precisaria acontecer. Nesse momento em que muitas coisas estavam em jogo, Samuel percebeu que aquela reunião precisava ser interrompida. Ele parou tudo e perguntou: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Sempre que nos prendemos ao passado, surge um grave sintoma: a presença de Deus é desprezada. Precisamos urgentemente trazer Davi para a nossa mesa. Não podemos sentar e continuar elaborando planos enquanto o futuro está ausente. O que faremos com tudo o que conquistamos se o nosso futuro está comprometido por não termos uma geração para dar continuidade ao que começamos? De que valerão nossos projetos se Davi não estiver entre nós? Não estamos falando de qualquer coisa. Não podemos negligenciar o tempo em que vivemos. Não podemos esperar que nossa carreira esteja prestes a ser concluída para então começar a pensar nisso. Não podemos continuar desse jeito sem ter Davi à mesa. Quem insiste nessa postura não demonstra qualquer compromisso com o amanhã. De que valerão nossos projetos se Davi não estiver entre nós? Como são os seus ambientes de decisão e de construção do futuro? Eles recebem pessoas novas constantemente e consideram as mudanças que virão? Os jovens estão lá? E os adolescentes? E eles têm lugar à mesa ou estão à margem, excluídos dos planos que você está traçando para o futuro? Eles caminham com você ou será que eles estão em um outro lugar enquanto você segue seus planos intactos? Será que estão longe, pois é mais fácil mantê-los fora do planejamento do que lidar com as interferências no que está sendo construído? Ambientes lotados podem render boas fotos para postar nas redes sociais, mas isso não é tudo. Se a nova geração não está presente, temos um problema grave. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. E esse fator precisa estar em nossas avaliações. Uma questão de mentalidade. Davi não cabia na mente de um pai novo, mas encaixava perfeitamente na mente de um profeta idoso. A ideia de que havia potencial em um garoto improvável, despreparado e desconhecido era inconcebível para Jessé. Quem teve a mentalidade mais aberta foi justamente o mais velho da história. Irônico, não? Quando comparamos Jessé e Samuel, chegamos à conclusão de que a grande questão não era a idade ou a aparência. Engana-se quem imagina que um líder preparado para o futuro é aquele com menos idade e roupas mais descoladas. Entenda que a diferença entre aqueles dois homens não estava em um par de Jordãs ou num corte de cabelo alinhado à tendência da estação. A diferença não estava no uso da tecnologia ou da força física. A grande diferença entre Jessé e Samuel era que um deles tinha uma mentalidade aberta para o futuro, porque ouvia a Deus.
Não existe diferencial mais importante do que esse. Davi não cabia na mentalidade do seu pai, que o via todos os dias, mas seu coração foi claramente percebido por quem tinha diálogo com o céu. Jessé considerou que a presença de Davi não era importante naquela reunião e tentou excluí-lo. Samuel, entretanto, não permitiu aquela exclusão. Ele percebeu que o futuro de Israel não podia ser decidido sem que Davi estivesse presente. Compreender a atitude de Samuel é essencial para que o erro cometido por Jessé não se repita em nossa liderança. Compreender a atitude de Samuel é essencial para que o erro cometido por Jessé não se repita em nossa liderança. A Bíblia não especifica a idade exata de Davi quando foi ungido pelo profeta Samuel. No entanto, estudiosos bíblicos estimam que ele tinha entre 15 e 17 anos. Essa conclusão vem do fato de que ele era o filho mais novo, um adolescente, e não servia no exército, algo incomum para jovens com mais idade naquela época. Em 2 Samuel 5,4, lemos que Davi se tornou rei aos 30 anos. Temos tempos depois de ser ungido pelo profeta. Então é seguro afirmar que a sua unção ocorreu ainda na adolescência. Davi não cabia na mentalidade do seu pai, que o via todos os dias, mas seu coração foi claramente percebido porque ele tinha o diálogo com o céu. Posso assegurar a você que eu já tive experiências pessoais inesquecíveis com Deus na liderança de adolescentes. Talvez seja por isso que meu coração se volte tanto para essa faixa etária. Algumas das páginas deste livro foram escritas enquanto eu viajava para pregar em acampamentos de adolescentes em nossa igreja. Outras em viagens para ministrar em conferências de juventude no Brasil e no exterior. Posso, portanto, afirmar quanto os adolescentes são intensos, sedentos, espontâneos e criativos, mesmo em meio a muitos desafios. O que mais me entristece é perceber quantos líderes ainda têm uma visão limitada sobre essa geração. Em vez de reconhecê-los como instrumentos essenciais da construção do futuro, preferem afastá-los da mesa onde poderiam contribuir, negando-lhes a participação nas importantes decisões. O futuro ainda está despreparado. Quero que você pense em Davi por um momento. Se você conhece um pouco da história dele, sabe que ele era alguém de personalidade forte, um líder nato, um guerreiro valente e um artista talentoso. Carregava uma combinação poderosa, era competitivo, ousado e ao mesmo tempo sensível. Agora imagine tudo isso em um adolescente. Sim, Davi, no auge da sua adolescência, poderia ser descrito como um verdadeiro combo explosivo. É bem provável que ele não fosse o mais gentil, educado e fácil de ser liderado. Quem sabe até fosse uma boa ideia deixá-lo de lado. Se você já passou por essa fase, pare por um instante e pense. Como você era entre 14 e 16 anos? Honestamente, como era seu relacionamento com seus pais, irmãos ou figuras de autoridade? Você se sentia compreendido? Aceitava bem os conselhos que eles davam? Tinha estabilidade emocional para lidar com as próprias crises, descobertas, emoções e novas experiências? Provavelmente não era fácil ser você. E convenhamos, também não era fácil conviver com você. Falo isto, pois sei bem o que vivi quando era adolescente, os desafios que meus pais e líderes enfrentaram devido à minha imaturidade, inconstância emocional e rebeldia. Talvez por isso e pela minha própria experiência, eu não quero fazer aqui uma acusação implacável contra Jessé. Ao contrário, acho bonito ver como a história entre ele e Davi terminou bem. O que quero dizer é que muitos de nós faríamos exatamente o que Jessé fez quando Samuel bateu à sua porta. A visita de Samuel foi libertadora não apenas para Davi, foi também para Jessé. Acredito que, depois daquele dia, ele jamais olhou para seus filhos ou netos da mesma forma. Nunca mais liderou sua família do mesmo jeito.
Seu relacionamento com Deus foi mudado para sempre. A unção de Davi foi uma lição de vida para Jessé. Sua descendência já era abençoada. Deus já tinha algo extraordinário para realizar entre seus filhos. Porém, sua mentalidade até aquele momento quase colocou tudo a perder. Que bom que Deus interveio. Se você é líder, mentor, professor, pai ou mãe, você precisa permitir que essa mentalidade de Jessé seja definitivamente transformada. Talvez Deus já tenha colocado um Samuel ao seu lado, alguém que está tentando mostrar uma nova forma de ver, pensar e conduzir o que está por vir. Há momentos em que suas configurações padrão precisam ser questionadas para que um futuro sobrenatural seja estabelecido. Há momentos em que suas configurações padrão precisam ser questionadas para que um futuro sobrenatural seja estabelecido. Deus tem um futuro incrível para você. Novos tempos, novas estações, novos e grandes resultados. Mas esse futuro pode estar escondido em alguém como Davi, ainda despreparado, imaturo e inconveniente. Mesmo assim, pode ser ele que Deus escolheu para ser a chave de um novo tempo, daquilo que o Senhor deseja dar a você. Talvez o que precisa ser retirado da mesa não seja o inexperiente ou ousado, mas a mentalidade que não consegue ver além das aparências. A verdadeira exclusão precisa acontecer na forma limitada de pensar, porque o futuro, mesmo ainda despreparado, já está batendo a porta. O futuro, mesmo ainda despreparado, já está batendo a porta.